Hoje em dia, o que mais tem, né, nesse mundo, nesse Brasil aí afora, são religiões, né? Religiões e, e todas elas, né? Todas elas não traz, né, hoje, um verdadeiro ensino do Evangelho que Cristo, né, trouxe para nós, né? Então, e as pessoas, né, que estão aí enfiadas nessas religiões, né, terminam fazendo, obedecendo ensinamentos, né, que não tem nada a ver, né, com a palavra de Deus, né, e essas pessoas praticamente, né, elas não leem, né, a palavra de Deus, elas não leem as escrituras, né, pessoas que têm um bom tempo, né, que frequenta, né, um bom tempo nessas denominações chamadas igreja, né, eu tiro, né, por mim que é, eu fazia, né, práticas, né, procurava obedecer aqueles ensinamentos. Então, quando você começa a ler, né, e pedir a Deus, né, a sabedoria, né, da interpretação da palavra de Deus, então você vai perceber que na maioria dessas religiões, né, nesse sistema aí que existe evangélico, né, nessas denominações chamadas de igreja, é, todas elas, né, são poucas pessoas que são é, 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 igreja de Cristo, né? Que são, que segundo a palavra de Deus, nós somos a igreja de Cristo, né? São poucos que seguem, né, o fundamento dos ensinamentos que Jesus trouxe para nós. Então essas pessoas aí, elas têm um bom tempo na religião, mas elas não leem, né, a palavra de Deus para saber qual é a verdade que a palavra de Deus traz para ela, né? Então é lamentável hoje, né? A quantidade de pessoas que existe nessas denominações, né, chamadas de igreja, é, que não tem o conhecimento da palavra de Deus, né? Tem denominação aí que não lê a Bíblia, né? Tem, né, essa, essas igrejas, né, que na realidade são denominações, né? Tem delas que não leem, né? Não leem a palavra de Deus. Ela diz, né, que quem faz a obra é o Espírito Santo. Com certeza, quem faz é, é a obra, a restauração, a regeneração, a transformação é o Espírito Santo. Só que você para mostrar e levar a palavra, você tem que ter conhecimento da palavra, então você tem que ler, né, a, a, a Bíblia, né, a própria palavra de Deus, né, nas escrituras, na Bíblia está escrito, né, a, a palavra de Deus traz para nós, né, que nós devemos crescer na graça, né, e no conhecimento, né, que há em Cristo Jesus, né? E essas pessoas, elas, que eu digo, essas pessoas são aquelas que estão dentro dessas igrejas, né? É, que na realidade são denominações, né? Não aceitam a verdade, né? Elas são totalmente contra você quando essas religiões elas não aceitam a verdade que Cristo trouxe para você. Então, quando você ensina e mostra dentro das Escrituras que elas estão no caminho errado, né? Elas não estão fazendo de acordo com a graça de Cristo, com os ensinamentos do Evangelho que Cristo trouxe para nós, elas não aceitam de jeito nenhum e obedecem a sua liderança, que por outro lado, né, eles também, na sua maioria, né, não ensinam a verdade que está nas Escrituras Sagradas, né? Na realidade, eles
se apropriam, né, de textos isolados e faz sua doutrina, seu ensinamento. Então você vê que quando Jesus, né, quando Jesus veio, né, trazer essa palavra de boa nova, né, de boas novas, esse evangelho, essa graça, essa nova aliança, quando ele veio trazer, você vê que os religiosos que seguiam práticas da lei, eles não aceitavam, né, os ensinamentos de Jesus. Você vê que Jesus trouxe a verdade, né, trouxe a palavras de boas novas, né, a graça de Cristo, o evangelho de Cristo. Então, aqueles religiosos, né, eles não aceitavam de jeito nenhum, né, aqueles ensinamentos que Jesus trouxe. Então, você percebe dentro da Bíblia, dentro das Escrituras, né, que eles procuravam, né, procuravam interromper os ensinamentos de Jesus, né, e por sua vez você vê que eles mesmo mataram, né, o próprio Cristo, né, por trazer os verdadeiros ensinamentos, né? Então Jesus, ele veio exatamente contra a religião, né? Ele veio trazer a verdadeira palavra, o verdadeiro anúncio, né, do evangelho, né, das boas novas. Então ele trouxe para a humanidade a nova aliança, né, que a antiga aliança para nada aproveitava, né? Por isso que Jesus veio. Então, quando você lê to- a, a, os ensinamentos, quando você lê parte da antiga aliança, você vê que do começo até Jesus chegar, aquilo ali era sombra, né, das coisas vindouras, né, trazendo a presença de Jesus, né, como o verdadeiro, né, anunciador da verdade do Evangelho. Então, tudo que foi no passado da antiga aliança só se viu de sombra para trazer a verdade do Evangelho. E essas pessoas, quando ouviu a verdade do Evangelho através de Jesus, eles não aceitavam de jeito nenhum. Então, você pode ter certeza, quando você traz a verdade, as pessoas, elas não aceitam, né? E não aceitam porque aprenderam errado. E por outro lado, elas não leem, né, para aprender aquilo que Jesus trouxe, né, para seguir as verdades da palavra de Deus. Então, hoje em dia, muitos querem seguirem ensinamento de homens que estão nessas denominações, né? Por isso que quando Paulo diz, sede meus imitadores, né? Não é que a gente tem que imitar Paulo. Você veja que Paulo, ele diz, seja meus imitadores como eu também sou de Cristo. Então tem pessoas aí que seguem ensinamento de homens, né? Mas esses líderes, eles não seguem os ensinamentos de Cristo, né? Paulo quando diz, sede meus imitadores, mas como eu sou de Cristo. Então perceba aí que para nós seguir um exemplo de alguém, aquela pessoa tem que seguir o exemplo de Cristo. Então tem pessoas aí que estão cegas, né? Seguindo o ensinamento de homens, de líderes que nem eles próprios, né, seguem a verdade do Evangelho. Então você tem que ter uma boa atenção, prestar muita atenção no que diz a palavra de Deus para você. Tem gente que idolatra um líder, né? Um fundador de uma denominação. Tem muitos frequentadores dessas denominações que é Deus na terra e aquele líder, aquele pastor,
aquele fundador daquela dominação na terra. Em primeiro lugar é Deus, em segundo é ele, né? Mas desde que aquela pessoa siga os ensinamentos de Cristo, né? Por isso que Paulo disse, né? Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo, como eu também sou de Cristo. Então, se aquela pessoa, aquele líder, né? Aquele pastor não traz os ensinamentos de Cristo, é o que Paulo diz, mesmo que deixe os sonhos do céu, seja anátema, seja anátema. E uma outra coisa muito importante hoje na Nova Aliança, né? A liderança que traz o Evangelho de Cristo anunciando são dons dados pelo Espírito Santo. O que tem hoje é títulos, né? Pessoas que têm o título de apóstolo, pastor, bispo. Isso daí não existe na Nova Aliança. É só ler para você aprender, né? Você não precisa acreditar naquilo que eu estou falando. Leia as Escrituras que você vai saber. Não existe título. Não existe título de pastor. Existem dons dados pelo Espírito Santo. É só você ler Efésios capítulo 4, né, que você vai ver ali que dentro de todo o texto, no contexto, vai mostrar que são dons. Lá em Coríntios também, ali são dons, manifestações do Espírito Santo, são os dons dados por Deus e não títulos, né? Tem pessoas aí brigando aí na internet, nessas plataformas, nos canais, né? Brigando, mulher não pode ser pastora, porque foi Deus que instituiu o homem como pastor. Isso não existe na Nova Aliança. Nem homem e nem pastor. Existem dons dados pelo Espírito Santo. E dons é uma coisa totalmente o contrário de títulos, né, que havia na Antiga Aliança. Então, você que é um frequentador, procure ler, crescer na graça e no conhecimento. Senão, você vai ficar o resto da vida sendo manipulado e fazendo coisas que o Evangelho de Cristo não ensina. E por outro lado, você pode até perder a tua vida eterna, uma das maiores promessas que Deus nos deu através de Jesus, né? Então, procure ler e crescer na graça para você saber qual a verdade que Cristo trouxe para nós. E não esquecendo que Cristo veio exatamente trazer uma palavra contra esses religiosos que estão por aí trazendo um evangelho que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então procure ler, crescer na graça, né? Para você conhecer as verdades que Jesus trouxe para nós e não ficar sendo manipulado por pessoas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, com o evangelho que Cristo trouxe para nós. Por isso, preste muito atenção, peça sabedoria a Deus. Não acredite, né, nas pessoas, né? Veja que Paulo diz assim, sede meus imitadores, como eu de Cristo. Então, quando aquela pessoa traz a verdade do evangelho, essas pessoas você tem que tirar o chapéu, tem que imitar aquelas pessoas, desde que ele traga a verdade de Cristo, porque está bem claro, ser um imitador de um grande homem, de um grande líder, é quando ele traz a verdade de Cristo. É só você ler que Paulo diz bem claro para a igreja de Coríntios, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém?